Paz do Senhor, amadas. Continuando ainda, né, com o estudo a respeito da lei da graça. Já passamos por 2 tópicos, né, que é a dispensação, as dispensações, as 7 dispensações, né, a distinção dos povos, né, como Deus vê os seus povos sobre a terra, né, as 3 formas, né. Se você não viu, volta lá nos vídeos anteriores, né, que para você estar compreendendo, né, acerca desses 2 tópicos, para poder compreender o assunto que nós vamos ter mais à frente, tá? E eu fiz uma colinha aqui com a minha letra, ó. Tá bonitinha, tá? Não tá muito bonitinha. Mas o importante, né, é estar organizadinho aqui para esse estudo poder ser bem proveitoso para nós, tá bom? Fiz essa colinha porque, como as minhas amigas, irmãs, clientes sabem, a memória não ajuda muito, tá? Então eu coloquei aqui para que eu não me esqueça de nada, tá bom, amadas? Bom, vamos ao terceiro tópico, né? Que eu quero trazer aqui para vocês, né? O que é a lei? Nós primeiro vamos estudar acerca da lei para poder entender a dispensação que nós estamos agora, que é a dispensação da graça, tá bom? O que é e como funciona a lei, tá bom, minhas amadas? Né? Aqui é o primeiro tópico que eu separei, né? Eu vou ler o que eu escrevi e vou trazer a explicação para vocês, tá bom? É os preceitos de Deus, né? A lei, ela é os preceitos de Deus, né? As leis de Deus, dados à nação de Israel, os judeus, no caso, por intermédio de Moisés, tá bom? Onde foi estabelecido um pacto ou aliança, como vimos em Deuteronômio 29, no versículo 1, tá bom? E eu vou estar lendo esse versículo com vocês, para ser bem esclarecedor, e vocês podem abrir a Bíblia de vocês, devem, né, acompanhar aí, tá bom? Em Deuteronômio 29, no versículo 1, tá bom? Aqui o texto da minha Bíblia, né, na de vocês pode estar um pouquinho diferente, mas ela vai trazer o mesmo entendimento, tá? Com formas diferentes de pronúncia, tá bom? Na forma a escrita pode ser um pouquinho diferente, mas ela quer sempre dizer a mesma coisa, tá bom? Eu vou falar de uma forma, amados, que todos possam compreender, tá? Uma forma bem simples, para que até aqueles que não compreendem muito da palavra, né? E o objetivo é esse, né? Para que eles possam acompanhar o estudo junto conosco, tá bom? E o título aqui na minha Bíblia diz assim, ó: Deus faz uma nova aliança com o povo, tá? E o versículo diz assim: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel. Então aqui, amados, a palavra ela é muito clara, que essa aliança da lei, esta aliança, a dispensação da lei, essas leis que Deus deu a Moisés, elas eram um pacto feito com a nação de Israel. Como nós estudamos, né, as 3 formas, viu como é importante o estudo que nós fizemos anterior para poder compreender? Que há 3 povos distintos, né, e um desses povos era a nação de Israel. Então aqui nessa palavra que ele é muito claro em dizer que essa aliança, esse pacto que Deus fez, que Deus deu as suas leis, ele as deu para a nação de Israel. Não servia para os gentios, não serviam para os outros povos, elas eram para o seu povo, tá bom? Então, todos aqueles, né, que serviam a Deus, eles estavam debaixo das leis e ordenanças de Deus, tá bom? Aqui, ó, o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel. Então, isso tá muito claro para nós, tá bom? Elas eram dadas ao povo de Israel como um pacto e uma aliança com eles, tá bom? Dado com as seguintes finalidades. Agora nós vamos ver as finalidades, porque Deus deu, né, para a sua nação, as suas leis, tá bom? Irmãos, não julguem algumas coisas que vocês vão ler no começo dos primeiros vídeos, tá? Para ver uma compreensão completa, tá? É preciso ver todos os vídeos até o final, para depois vocês chegarem a uma conclusão, tá bom? Senão a gente cai no perigo de julgar de forma equivocada, tá bom? Aqui, no segundo tópico desse vídeo, tá? Dado com as seguintes finalidades:
revelar ao povo de Deus, Israel, de forma superficial a vontade e a justiça de Deus, tá? E apontar o pecado com o objetivo de nos conduzir a Cristo, tá bom, amados? Então ela tinha como finalidade, tá, mostrar para o povo de Deus, para Israel, qual era a vontade de Deus. Por que eu coloquei aqui de forma superficial, amados? Porque a verdadeira revelação de Deus, ela vem por intermédio de Cristo, né? Por intermédio da graça. Porque quando Deus deu as suas leis, né, elas eram cumpridas como ordenanças, elas não eram ainda bem compreendidas, como nós podemos compreender hoje. Então, por isso eu digo de forma superficial, eram a vontade de Deus, a vontade de Deus continua sendo, a lei continua sendo boa, né? Só que ela não tem um poder efetivo para nos fazer cumprir a vontade de Deus, tá bom? Ela é como se fosse uma placa que nos mostra a direção, mas não nos capacita, ela não nos dá a condição de acharmos o caminho certo, tá bom? Ela apenas nos mostra, ela não nos dá a condição, perdão, não é de achar o caminho certo, ela nos mostra, ó, pra cá, isso aqui é o certo, aquilo é errado, aquilo é errado, isso é certo, tá? Mas a única forma que nos dá a condição de conseguirmos efetuar o que a lei nos fala é através de Cristo, tá bom? Então, por isso que eu coloquei ali que ela nos mostra de forma superficial. Ela não é ainda a vontade perfeita de Deus, tá bom? Ela é a vontade permissiva de Deus, tá? Nós vamos ver mais ali pra frente, né? O estímulo que ela usava, tá? E você vai compreender isso de forma melhor, tá? Eu gostaria de ler com vocês alguns versículos aqui, tá? Aqui, ó. E ela coloca assim, ó, e apontar o pecado com o objetivo de nos conduzir a Cristo. Então, ela nos mostrava o pecado, é como se ela dissesse assim, ó, isso aqui é pecado, né? Vocês não roubem, não matem, né? Não adulterem, não façam isso, não façam aquilo, né? Não come, não beba isso, não coma aquilo, não. Então, ela colocava muitas condições, 613, como eu disse para vocês no vídeo anterior, tá? Leis. Mas o objetivo dela é apontar para Cristo, tá bom? Então, a lei nos mostra o que é certo e o que é errado, mas Cristo nos dá a condição de poder cumprir ela de forma legítima e perfeita, tá bom? Por isso, né, ela aponta para a graça. Nós vamos ver agora que ela serve como um aio. O que o aio faz? Ele conduz, né? Tem duas formas que eu já vi pregadores usando, né? Que o aio é aquela partezinha que colocava na frente, no ladinho dos bois, e eles, quando eles puxavam, né, machucava e o boi andava pro lado certo. E também o aio, né, que o aio é a aia, né, do noivo e da noiva, que ele vem conduzindo, né, os noivos, né, e ele vem mostrando como que deve ser, ele vem mostrando, simbolizando, né, o verdadeiro noivo e a verdadeira noiva. E eu acho que os dois cabem muito bem, né, que tanto um quanto o outro, eles explicam bem essa questão, tá bom, amados? Então aqui, ó, vamos ler, eu quero ler com vocês, fica em 1 Coríntios, no capítulo, deixa eu tirar aqui que é cheio de papel, a minha Bíblia, tá? Vamos ler em Coríntios, tá? Que fica 1 Coríntios 15, no versículo 56. E ele diz assim: o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, né? Então, se a lei é boa, né? Muito eu me perguntei isso. Mas se a lei é boa, ela dá força para o pecado? Como isso, né? Vamos entender isso aí mais pra frente. Agora vamos ler outro versículo, tá bom? Fica em Romanos. Vamos ver em Romanos, no capítulo 7 e no versículo 7 também. E diz assim:
Que diremos, pois? Né? E um ponto de interrogação. Ele está perguntando: que diremos, pois? É a lei pecado? Outro ponto de interrogação. Aí ele responde: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Estão entendendo, amados? Então, ele está dizendo aqui, ó, que a lei, o que eu vou dizer, né? A lei é pecado, então, porque daí vocês vão precisar ler todo, se vocês ler Romanos em diante ali, as cartas de Paulo, vocês vão compreender quantas coisas, tem muitos versículos, né, que falam assim, ó, Gálatas e Romanos, a respeito da lei da graça, né, um material rico para vocês compreender esse assunto. Ele está dizendo, é pecado de modo nenhum, não é pecado. A lei é boa, e no tempo da dispensação da graça, ela continua sendo boa, né? Mas, ele diz assim, ó, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Ou seja, através da lei, a lei traz o conhecimento do pecado, tá bom? Mas nós vamos ver mais pra frente que ela não nos dá a condição de vencer o pecado, tá bom? Por quê? Porque todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Se você ir para a palavra de Deus, você vai ver que todos os homens, né, sem exceção de ninguém, exceção apenas única e exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os homens pecaram, até os grandes homens, tá? E pecados muitas vezes assim terríveis, irmãos, né, aos nossos olhos hoje, né? Davi pecou, Abraão pecou, né? Elias pecou, todos pecaram. João Batista pecou, todo o homem peca, todo homem, se ele quiser se pôr debaixo da lei, ele está sobre a condenação do pecado, porque ele peca. Ele não consegue a viver sem pecar, tá bom? Por isso nós precisamos e necessitamos da graça, tá bom? Então, vamos ler também no livro de Gálatas 3, tá? Gálatas 3, 23, aqui. O texto o título na minha Bíblia diz a tutela da lei para nos conduzir a Cristo, tá bom? O que é tutela, né? Quando se eu adotar uma criança, ela tá sobre a minha tutela, sobre o meu cuidado, tá bom? Sobre a minha responsabilidade. Então, né, a responsabilidade, poderíamos dizer, né, os cuidados da lei para nos conduzir a Cristo. Então, aqui nós já vemos que a lei ela tem um objetivo, nos conduzir a Cristo e não nos salvar, tá bom? Ó, mas antes que viesse a fé o quê? Né, a fé no Senhor Jesus, a fé em Deus. Antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nelas encerrados ou presos, né? Poderíamos interpretar assim. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Vocês estão vendo, amados? A lei é colocada na palavra como aio, tá bom? E aqui está muito clara a palavra, né? Releia aí na sua casa, né? Aqui, ó, vindo, né? Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas? Que se nós agora vivemos na fé, nós não devemos e nem podemos estar subordinados às leis. Quais leis? As leis que eram destinadas à nação de Israel e nem eram para os gentios. Entendeu? Nós sendo gentios, né, fica mais difícil ainda de entender. Quais são as leis? Todas as leis, amados. Todas as leis. Nós vamos entender que tem a lei moral, as leis cerimoniais, né? E as leis civis para a ordem, né? As leis cerimoniais, todas aquelas leis que eram feitas de forma, assim, em cerimônias, como, por exemplo, a lei de matar um cordeiro, né? Que simbolizava que Cristo viria na cruz,
né? Simbolizava que quando Cristo viesse, né, nós já saberíamos, tem que haver emulação de pecados. Tem que haver esse derramamento de sangue para perdão de pecados. E Cristo cumpriu isso, né? E lá as leis cerimoniais já mostravam como deveria ser feito. Por isso nós podemos compreender hoje. Então, por isso foi necessário a lei preceder a graça. Tá bom, meus amados? Mas agora nós temos que ter um entendimento por toda a Escritura. Isso aqui são apenas mínimos versículos. Tem muito material, assim, comprovando, na verdade, todo o material da Bíblia, ele vai te comprovar essa mesma coisa, tá bom, amada? Então, nós não permanecemos subordinados ao aio, que a lei. Tá bom? Nós vamos compreender vários aspectos, né? Várias formas, né? Agora nesse próximo estudo que nós vamos fazer, tá bom? Aqui, a lei é para não crentes, tá? A Bíblia também vai dizer em 1 Timóteo, vamos achar aqui, em 1 Timóteo do 1, capítulo 1, no versículo 8, tá aqui, A lei, ela não veio para os crentes, a lei é para não crentes. Ou seja, hoje, a lei na dispensação da graça, ela serve para quem? Para quem não é crente, para quem não é cristão. Por que, amados, que ela serve para um? Mas como, irmã? Nós sabemos que nós vamos para a igreja, nos batizamos, entramos para a igreja e nós temos leis para cumprir. Qual lei, amado? A lei que o Espírito Santo de Deus agora implanta em nosso coração, né? A base do amor, da fé em Cristo, tá? E da misericórdia, tá? Mas aqui nós vamos ler em 1 Timóteo, então eu quero ler com vocês, tá? Aqui em 1 Timóteo está dizendo assim, a lei e os seus objetivos, tá? Sabemos, tá? Tudo isso é Paulo que está escrevendo, para quem não sabe, tá? Paulo escrevia as cartas para cada igreja, tá? A igreja de Gálatas, a igreja de Roma, para a igreja... E aqui ele está escrevendo para Timóteo, tá bom? Então ele diz assim, sabemos, porém, que a lei é boa, né? Ela foi dada por Deus, Deus não dá nada que não é bom, tá? Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, com entendimento, né? Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas também para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores e ímpios. Leia na sua Bíblia, por favor, tá? Então ele está dizendo aqui, olha, a lei não é para os justos, porque os justos, ele não precisa de lei. A lei é para aqueles que são rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios. Por exemplo, para quem serve uma lei, por exemplo, sei lá, uma lei de... se tu mata alguém, tem uma lei para aquilo, né? Tem uma consequência para aquilo, né? A justiça vai julgar para que a pessoa pague tantos anos de pena, mas para quem é que serve a lei? É para quem quebra as regras. Agora, se nós temos um Espírito Santo de Deus que nos conduz, né, na dispensação da graça, ele nos conduz a Cristo, ele nos conduz, né? O Espírito Santo de Deus veio para quê? Né? O Espírito Santo de Deus, né? Ele veio para nos revelar a justiça, o juízo e o pecado. Eu fico pensando, né, em alguns movimentos que julga, né, aquilo ser, como é que eu vou dizer para vocês, evidências do Espírito Santo. Nós podemos ter uma convicção, amados, para que o Espírito Santo de Deus veio? Ele veio para nos convencer do pecado, que nós somos pecadores. Então, se o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, tem que haver modificação, tem que haver santificação, transformação. Se eu fazia algo errado e eu continuo, e nós vamos continuar pecando até o fim da vida, mas não de forma deliberada. Se eu fazia algo errado, o Espírito Santo de Deus, se eu tenho um Espírito que ele veio para convencer do pecado, tem que haver transformação de vida na minha vida.
Eu não posso permanecer sempre no mesmo erro, no mesmo pecado, se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, né? Então, a maior evidência do Espírito Santo não é eu falar em línguas, né? Por quê? Porque isso o inimigo também faz. Por quê? Porque a palavra diz que nós devemos julgar os espíritos, né? Nós vamos lá ver naquela parte lá que Paulo fala a respeito de ordem no culto, e ele diz que quando alguém profetizar, quando houver, né, fala acerca dos dons de línguas lá, ele vai falar que quando um profetizar, fale um por vez, e se falar que haja intérprete, né? E que aqueles que estão liderando, né, e a igreja ela deve julgar para ver se aquele espírito procede de Deus. Então todo movimento não é evidência do Espírito Santo. Tá bom, amados? A evidência do Espírito Santo é a transformação de vida, né? Conhecerão os meus pelo quê? Porque caem, porque rolam, porque gritam, porque choram. Não. Por quê? Porque isso o inimigo também faz. Não estou dizendo que Deus não faz, mas eu estou dizendo que não é evidência do Espírito Santo. Porque se alguém cai, diz cair no Espírito, né? Ou fala outras línguas, e ele continua permanecendo no erro, então aquilo não é evidência do Espírito Santo, né? Isso eu falo com convicção. Porque o Espírito Santo ele veio nos convencer do pecado. Como pode? Eu recebo algo tão poderoso, tão forte da palavra de Deus, a revelação de Deus, e eu caio e eu choro e me levanto e continuo sendo a mesma pessoa que mente, que fala mal do meu irmão, né? Que coloco palavras ali para magoar um outro, usando a sinceridade, né? Como assim, né? Eu sou sincero, então eu chego e falo a verdade, mas Deus ele não fala nada para magoar ninguém. Nós devemos ser sinceros, amados, mas não com palavras ofensivas que vai entristecer o Espírito Santo, reconhecendo que o Espírito Santo de Deus com certeza pode estar ali no meu irmão, entendeu? Com palavras doces, né? Até no momento de exortação nós temos que ter palavras doces e sábias, entenderam, amados? Então, a evidência maior do Espírito Santo, transformação de vida. E ele também vem nos convencer do juízo, que Jesus vai vir, que hoje ele é nosso advogado, mas que amanhã ele será o nosso juiz, tá? Que vai haver um juízo sobre a face da terra. O inferno, muitas pessoas defendem que não existe inferno, mas Jesus falou muito a respeito do inferno. Ele disse: aquele que, se teu olho te faz pecar, arranca ele fora. É melhor você entrar cego no céu do que com os dois olhos enxergando no inferno. É melhor você entrar maneta no céu sem uma das mãos do que com as duas mãos no inferno. E falou muitas coisas também. Também tem os endemoniados, né? Os demônios, a legião que pediu para não voltar para o inferno, né? Pediu para que Jesus mandasse eles para os porcos, né? E Jesus, não proferindo palavras, para ver a grande misericórdia do nosso Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. A gente vê muitas vezes em igrejas pessoas falando palavras torpes, porque, né, se diz que está falando contra demônios, né, chamando de tudo quanto é coisa, né, mas nós vamos ver lá no livro de Judas, vou ver se eu acho depois para pôr aqui para vocês, tá, que Deus falando, né, que nem o anjo, ele ousou falar palavras assim. Então, como vai sair de nós algo se nós não temos aquela raiz má? Não tem como, né? E se dizendo defender o Evangelho de Deus, defendendo a posição como cristão, mas eu não tenho como defender algo numa posição ao qual Deus não me ensinou aquela posição, tá bom? Nós não estou dizendo que nós não temos um arqui-inimigo que é Satanás, nós temos, mas nós não lutamos conforme Satanás, nós lutamos conforme Deus nos ensina, entenderam, amados? É na base da oração, da humildade e da singeleza, tá bom?
Bom, então, né, nós sabemos que o Espírito Santo ele veio, né, com um objetivo, tá? De nos conduzir, a lei veio, ela veio com o objetivo de nos conduzir a Cristo, tá bom? Mas é Cristo que nos salva, Ele que nos dá a condição, através da graça. Vamos ver aqui. A lei é para nós crentes, tá? Como nós lemos aqui, tá? Ela é para os não crentes, tá? Nós que temos o Espírito de Deus não necessitamos de uma lei que nos diga faça aquilo, coma aquilo outro, não coma aquilo outro, vista-se assim, faça, né? Por quê? Porque o Espírito de Deus, nós temos o Espírito de Deus, a própria sabedoria de Deus, nós temos a revelação, o próprio Deus dentro de nós. É necessário que alguém nos ensine? Nós somos sacerdotes, real. Naquele tempo, os sacerdotes representavam a mediação entre Deus e os homens, né? Hoje, nós somos o sacerdócio real. Não há necessidade de um intermediário. O próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus está dentro de nós e nos ensina todas as coisas, né? É necessário ter lei, que alguém coloque-se uma lei, um refreamento do pecado sobre aquele que está sob o domínio do pecado. Aquele que já vive em Cristo, aquele que já está com o Espírito de Deus, né? Já houve uma transformação, um atuar do Espírito Santo, ele não necessita de lei, ele tem o próprio Deus que o conduz. Pelo amor de Deus, amados, nós precisamos compreender essas coisas, para não nos tornar mestres e escribas fariseus, tá bom? Por exemplo, né? A lei trazia promessas de bênçãos e punições. Bênçãos quando cumpridas, punições diversas quando descumpridas, como, por exemplo, morte por apedrejamento, cadeias, etc e tal, tá? Então, o seguinte, né? O que a lei usava como estímulo, tá? Nós vamos ver por que a lei, ela não é vontade perfeita de Deus. Por quê? Porque a lei usava como estímulo o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, entendeu? Porque assim, ó, Deus, ele para ele poder nos fazer cumprir a vontade, sabendo que nós não iríamos cumprir, né? Mas era necessário preceder. Mas ele usou como estímulo, tá? O nosso egoísmo. Por exemplo, né? Quem cumprisse a lei, tá? Recebia as promessas de Deus, que eram muitas bênçãos, né? Nós vamos ver até na questão do dízimo, que é muito lida, né? Que é acerca de todo aquele que trazia o dízimo, né? Lá em Malaquias 3:10, nós vamos ver, trazei o dízimo à casa do tesouro, que é para que haja mantimento da sua casa, abre-se-vos-ão as comportas do céu, né? Serão derramadas bênçãos sem medidas, né? Toda aquela parte que nós todos que vamos à igreja estamos cansados de saber. Mas o que era usado na lei, amados? Qual era o estímulo? Você dá para você receber. Então, isso é porque estava sendo usado o estímulo do egoísmo. Eu dou porque eu quero receber em troca, entende? Eu dou porque eu quero ser abençoado, né? E porque eu também não quero ser punido. E todas as leis acerca de Deus, elas tinham isso, esse estímulo. Se vocês cumprirem a minha vontade, vocês vão ser abençoados. Se vocês não cumprirem, vocês vão ter as punições, vocês vão ser mortos por apedrejamento, vocês vão ser levados em cadeias. Tá, amados? E assim, ó, quando se fala em cadeias, Paulo mesmo foi muito levado em cadeias, tá? Nós não nos encontramos nas escrituras, tá? Dado ao povo de Deus cadeia para punir, para remediar, para reabilitar ou proteger. As cadeias não eram dadas com o intuito de alguém se regenerar. Elas eram colocadas apenas como por exemplo, pegavam o pecador, né? Aquele que transgredia a lei, colocavam nas cadeias até que a sentença fosse dada, tá bom? E então ela só servia para isso, tá bom, meus amados? Então o estímulo da lei, tá, era o apelo ao egoísmo humano, que se dava em evitar as punições e receber as bênçãos. Vontade era uma vontade permissiva de Deus, não é a vontade perfeita, tá bom? Por isso que a lei,
ela não foi completa, a lei ela não serviu para salvar, tá bom? Porque ela é uma vontade permissiva, entendeu? Deus não quer que nós façamos a vontade dele motivados pelo egoísmo, tá bom? Mas ele quer a vontade perfeita dele, que é pelo amor. Nós vamos compreendendo conforme nós vamos estudando cada vez mais, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Nós temos Êxodo 21, eu vou estar lendo com vocês, tá? Vamos ver aqui. Êxodo. Tá ficando um pouquinho extenso, né? Mas vai ser bênção para a vida de vocês e para minha também, assim como foi para minha. Tá bom? Fica em Êxodo 21, do 15 ao 17. E depois o 22. Bom, quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. E o que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe será morto. Entendeu? Então aqui está algumas punições. Elas eram assim. Vocês fizeram, vocês vão ser mortos, tá bom? Vamos ver Malaquias 3:8. A Malaquias eu já li para vocês acerca lá dos dízimos, tá? Eu vou deixar para vocês ler isso aqui em casa, é bem conhecido, tá bom, amados? Vamos ver também, né, que a lei, ela é imutável. Vamos ver em Lucas 16, Lucas 16, 17, tá bom? Aqui, ó. Em Lucas 16, 17 diz o seguinte: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, né? Então a lei, ela é imutável. O que era errado continua sendo errado, tá? Ela apenas é impotente na questão da salvação, tá bom, amados? Nós precisamos compreender isso de uma forma bem ampla, tá? Não estamos aqui dizendo que a lei é errada. A lei, ela é perfeita, ela é imutável, ela é boa, ela é a vontade de Deus, tá? Mas ela não nos dá a condição da salvação, ela apenas nos aponta para Cristo, mostrando, né, o que é certo e o que é errado, tá bom? Agora eu vou parar por aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito extenso, já tá com mais de 30 minutos, tá bom? E essa é a primeira parte acerca da lei, tá bom? Vou estar fazendo outro vídeo agora, concluindo, tá? Acredito que eu vou conseguir concluir mais um vídeo acerca da lei, para que vocês possam entender, tá bom? Até mais, próximo vídeo.